Praticamente todas as pessoas pensantes no final do século XIX compartilhavam da convicção de Karl Marx de que a sociedade capitalista era uma sociedade de conflitos de classes inevitáveis. E, de fato, por volta de 1910, a maioria das pessoas pensantes, pelo menos na Europa, estava se inclinando para o socialismo. Essa é uma frase do Peter Drucker, na obra Sociedade Pós-Capitalista, publicada em 2002. Bom, com essa frase que nós começamos a discutir e a falar, a respeito da teoria, ou melhor dizendo, da revolução da produtividade, que é o trabalho, a obra de Frederick Wilson Taylor, conhecido como Taylor. E o resultado do trabalho do Taylor é o chamado Taylorismo, que depois teve um upgrade no chamado Fordismo, Eu tenho um capítulo de um livro que eu publiquei, tem um artigo que eu publiquei como capítulo do livro, desse livro aqui que vocês já conhecem, História Econômica Moderna e Contemporânea, publicado pela editora da Universidade Estadual de Maringá e financiado inclusive pelo MEC para o curso de Educação à Distância, curso de graduação em História. Então é interessante ver essas observações iniciais só para a gente se dar conta. A obra que eu me baseio inclusive está essa aqui, Princípios da Administração Científica, do Taylor. Lembrar que o Taylor, ele coloca uma coisa bastante interessante, digamos, ao longo da história. Não porque ele fosse um intelectual, o Taylor nunca foi intelectual, ele foi um homem de ação. Desde jovem ele tentou estudar direito, mas aí teve uns problemas lá, argumento que ele tinha deficiência visual, que não enxergava direito, não dava para ler direito. Outros dizem que ele era um pouco relapso na preparação para o curso de Direito e não conseguiu lograr isso. Aí ele teve que partir para o mundo real, para a vida real. Foi fazer um curso de mecânico para quem queria ser advogado. Ser um mecânico ferramenteiro não era uma coisa muito interessante, mas Taylor, como sempre, destemido, ficamos sabendo que ele foi sempre um homem destemido, mas não dá para dizer que aos 18 anos ele era um homem destemido, mas assumiu o curso de mecânico, atuou como mecânico ferramenteiro em uma oficina perto da casa dele, mas ele não conseguiu emprego como mecânico, e aí ele foi trabalhar, afinal tinha que ganhar vida, foi trabalhar, não como os jovens de hoje que até os 30 e 10 jovens, ele foi trabalhar numa fábrica como operário. E lá ele foi aos poucos galgando espaços, pulando degraus, ou conquistando degraus, e até chegar à condição de torneiro, depois mestre dos torneiros, depois chefe. Bom, mas o que eu quero chamar a atenção do Taylor com a chamada Revolução da Produtividade é que, por isso que eu comecei com essa frase do Peter Drucker a respeito do marxismo, é que no final do século XIX e início do século XX, todo mundo, e em especial no século XX, como já colocamos em outra aula, todo mundo era voltado para a defesa do socialismo. Isso é muito sério. Então, a sociedade parece que sofreu nas pessoas pensantes uma espécie de mutação ou alteração do DNA cognitivo e todos passavam a raciocinar na perspectiva do socialismo. E por que chegou a isso, Até depois de fazer uma aula especial a respeito do marxismo, mas só para ir adiantando, partindo do princípio de que a sociedade era uma sociedade de conflito, sociedade burguesa, portanto, o conflito entre capital e trabalho era inevitável, que, baseado naquela tese
que não para de pé, inclusive da teoria da mais-valia do Marx, de que o trabalhador estava sempre à mercê do empregador, do patrão, em que para ele ter uma vida mais adequada, uma vida mais confortável, precisaria dele eliminar o patrão, porque o patrão estaria sempre ali sugando toda a riqueza que o trabalhador produzisse, né? E aí vem aquele conflitozinho lá, aquela interpretação de que em 1825 o capitalismo chegou à crise de superprodução e que ele não conseguiria se reproduzir, mas isso é outra história que nós vamos tratar no capítulo na aula sobre o marxismo. Mas a grande sacada do Taylor, o Taylor provavelmente não tinha lido Marx, né? Em nenhum momento ele cita, não leu Marx. Graças a Deus. Ainda bem que não leu Marx, né? Não frequentou a universidade, não se contaminou, né, naquele momento da juventude com as ideias marxistas. Então, no trabalho do dia a dia, na sua atividade laboral na fábrica, o que ele detectou? Ele detectou que as pessoas produziam muito menos do que podiam produzir. E produziam menos não só porque é a tendência do ser humano fazer a lei do menor esforço, né? Mas não só por isso, mas por causa da própria modalidade da organização, da produção interna das fábricas. E aí ele começou a observar as atividades que poderiam ser feitas com mais rapidez e, portanto, mais produtivo. E aí vem essa questão que esbarra naquela ideia da luta de classe. Se todo o trabalho a mais que o trabalhador produzir for abocanhado pelo patrão, ele não tem nenhum estímulo para trabalhar mais, ou seja, para ser mais produtivo. Ao contrário, ele passa a ter aquela perspectiva, desde lá do ludismo, né, do quebra-máquina, mas ele tem aquela perspectiva de produzir menos, fazer greve, reivindicar mais, porque o objetivo maior seria, né, a destruição da própria relação patrão-empregado. Aquela que modernamente chamamos hoje de empreendedores e colaboradores. O que eu acho uma frescura, né? Claro que toda empresa é um empreendimento, portanto todo empresário é um empreendedor. Mas ele não está ali na condição de empreendedor, ele está ali na condição de patrão, de dono do negócio. E o operário que trabalha na fábrica, seja ele operário propriamente dito, ou prestador de serviço mais sofisticado, né? Ele não é um colaborador, ele é um empregado, ele está vendendo a sua força de trabalho em troca de um valor. É isso. Então eu gosto de usar o termo patrão e empregado, ou empregador e empregado, né? Então, mas com essa ideia de que se eu produzo mais, eu não vou ganhar mais, então eu começo a ter a perspectiva de aquilo que o Taylor chama de fazer cera. Quem já trabalhou em chão de fábrica, pelo menos uns dias você deve ter trabalhado, né? Eu, inclusive, trabalhei uma vez 15 dias, foi meu primeiro emprego que seria registrado, depois acabou nem registrando, que eu tive que sair por um outro problema, num chão de fábrica, numa fábrica de móveis que era bastante desenvolvida e tinha várias atividades. Então, quem trabalhou no chão de fábrica sabe que esse espírito do fazer o menos funciona, né? Ele é inato do ser humano. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa natural, né? Se eu posso poupar energia, por que eu vou trabalhar mais? Se eu mesmo poupando energia e tendo a minha organização interna, eu posso auferir um rendimento maior, então a tendência é que eu fique nessa posição acomodada. Então já no século XIX, final do século XIX, aí, era muito frequente dentro das fábricas, porque precisamos entender que o movimento sindical ele começa a surgir exatamente com digamos assim, com a chamada conclusão da primeira fase da Revolução Industrial. Porque com fechamento da primeira etapa, ali a partir de 1830, da Revolução Industrial, a produção começa a aumentar, a produção se torna maior, a produtividade por trabalhador é maior. Então começa a
ter condições de se organizar os segmentos dos trabalhadores, e esses segmentos, digamos, com justa causa, óbvio, ninguém está dizendo que não é justa causa, mas já começa a ter dentro de qualquer movimento que se organize, aqueles que passam a pleitear sobreviver daquela modalidade de pleito, e não necessariamente de trabalho. É aí que se organizam os sindicatos de trabalhadores, as ligas de reivindicações. Inclusive, dentro das fábricas, passa a ter a chamada comissão de fábrica, que existe até hoje, pelo menos até recentemente existia, nas regiões de mais indústrias, mais industrializadas, como aqui na capital, não a capital São Paulo propriamente, né, mas em especial na região do ABC. Então, essas comissões de fábrica, elas visavam obstaculizar a produtividade. Então o Taylor observa, porque o Taylor, como ele foi operário, ele foi subindo gradativamente dentro da empresa. Ele observa que os funcionários faziam, vamos chamar aqui de colaborador, que os trabalhadores operários, eles produziam muito menos do que poderiam produzir. E essa forma, muitas vezes, eram de ações deliberadas de caminhar mais lento dentro da fábrica, ter mudanças de aparelhos com uma forma mais lenta. Então ele observa isso. Mas, substancialmente, o que levava a essa baixa produtividade? Que, na visão do Marx, já era utópico, né? Porque o Marx, em 1848, estava crente, né? Estava convencido de que o desenvolvimento das forças produtivas já havia chegado a um grau tal para onde de forma que não havia mais como continuar desenvolvendo. Por isso que faz aquela interpretação da crise de sobreprodução, baseado na qual só se pode continuar desenvolvendo as forças produtivas se você destruísse riqueza. Então, por isso que até, como abordaremos na aula sobre o marxismo, que a Revolução Socialista tornara, né, ou se tornara, ou tornar-se, exatamente, se tornara, na cabeça do Marx, uma necessidade histórica. Ou seja, era preciso destruir a sociedade existente para que a outra nova sociedade permitisse o desenvolvimento, né? Então aí você tem um obstáculo. Você chegou à conclusão que já estava no topo, no auge do desenvolvimento da produtividade, da produção e da produtividade, que não são necessariamente as mesmas coisas, né? Uma grande produção pode ser resultado de trabalho de muitos anos, de um contingente muito grande de pessoas, enquanto que a produtividade, a gente trata no economês aí, o aumento da